boa tarde a todos os presentes. Esta sessão muito quente, com tanto calor humano como o que nós aqui temos e todos aqueles que nos estão a ver pelo Facebook, em mais uma sessão das conferências luso-italianas que, com todo o prazer, o Gabinete dos Luso-Cipenenses na Câmara Municipal de Lisboa se associa ao Chama e à iniciativa da professora Chantal Sandrini, que tanto gosto temos em apoiar. E desta vez, enfim, vai ser mais uma descoberta, porque de facto estes encontros luso-italianos permitem-nos encontrar pessoas que não conhecemos, como Leopoldo Battistini, que o Dr. Nuno Albano nos vai apresentar. Eu, infelizmente, vou ter de me ausentar, portanto, que era só apenas a professora Chantal, porque vou ter de ir para o Convento da Graça e aproveito porque é uma relação luso-italiana de património que muito poucas pessoas conhecem. É que, de facto, a joia que é o Convento da Graça no seu claustro, esse claustro é um modelo italiano puro do grande arquiteto italiano, que é o Sebastiano Serlio, modelo serliano de arquitetura da Renascença pura, de 1564, segundo a identificação do professor Rafael Moreira, do arquiteto português Isidoro de Almeida, que veio de Roma e adaptou imediatamente esse modelo italiano puro da arquitetura da Renascença, e é aí que está a ser apresentada uma obra da cultura portuguesa até agora praticamente desconhecida, a comédia Alografia de Jorge Ferreira de Vasconcelos, uma obra da Renascença, no claustro da Renascença. Portanto, é a cultura que se continua a viver nesta capital portuguesa e numa relação tão próxima com a italiana, porque estas comédias deste grande escritor português, muito pouco conhecido, mas muito valioso, mostram muito essa aproximação de escritores do século XVI que tinham modelos idênticos aos da Itália e que é um dos grandes escritores da língua portuguesa. Portanto, feita esta pequena apresentação de saudação a todos os presentes aqui no nosso belo Palácio do Bolso Júlio, em nome do Gabinete dos Luso-Cipenenses, como sabem, está sempre aberto a todas as pessoas interessadas na cultura de Lisboa e, neste caso, da Itália. Vou passar à professora Chantal para dar umas palavras de apresentação do conferencista. Muito boa tarde, bem-vindos a todos a mais uma conferência luso-italiana. Agradeço mais uma vez o Gabinete de Estudos Luso-Cipenenses e todo o staff que trabalhou sempre, que está a trabalhar sempre de uma maneira grande. E agradeço muito o professor Nuno Albano, que hoje está conosco a apresentar um artista que acho que é desconhecido ao público, ao grande público, que é Leopoldo Battistini. Antes de apresentar o professor Nuno Albano, eu queria contar muito brevemente como é que cheguei a contratar o professor Nuno Albano. Ao trabalhar na Igreja de Loreto, no arquivo, encontrei uma carta que tenho aqui comigo, retirei do arquivo, mas vou repor amanhã logo, que é de 1981, de abril de 1981, e foi dirigida da Escola Secundária Marquês de Pombal ao prior da Igreja da Nossa Senhora de Loreto, Igreja dos Italianos, Largo do Chiado. Eu gostava de ler esta carta. Quando eu li esta carta, pensei, tenho que contratar a escola, e contratei a escola, e o professor Nuno respondeu, e eu percebi, eu não sabia que na escola... que na escola secundária Marquês de Pombal temos um museu dedicado a Leopoldo Battistini. Depois, ao falar com o professor Nuno, eu acho que podemos reunir, porque eu encontrei bastante documentação no arquivo da Igreja de Loreto, e que
que diz respeito, quer às obras, quer a pessoa, quem era Leopoldo Battistini, e sobretudo, depois o professor irá falar. Agora gostava de vos ler muito rapidamente a carta. Escreve o presidente do Conselho Diretivo, em 1981, ao prior da Igreja da Nossa Senhora de Loreto. Possuímos nessa escola uma sala-museu com obras do florentino Leopoldo Battistini, em óleo, pastel e azulejo, a qual estará à vossa disposição para qualquer visita marcada previamente pelo telefone. Resulta este convite do facto de, ao recolhermos elementos sobre a vida e a obra de Battistini, termos sabido que nessa igreja figura, no terceiro altar lateral à direita para quem entra, um quadro daquele artista, Santo Antônio suplicando a Nossa Senhora. Quando no dia 30 de março, um elemento do grupo de trabalho ligado àquela sala-museu, visitou essa igreja para admirar o citado quadro, foi-lhe dito por um empregado que procedia à limpeza que o atual prior se interessava muito pela história da igreja e andava mesmo em pesquisas no respectivo arquivo para a recolha de elementos que permitissem uma brochura. Isto porque lhe foi perguntado a ele se tal brochura existia já e poderia ou não ser consultada. Agora, quem está cá, eu acho que a pessoa que se interessava na história da igreja era o nosso Padre Felipe, o Padre Sérgio Felipe, que em 1981 estava no Loreto. Pensamos que o mesmo anexo teria interesse para os vossos objetivos. Ouve-se dizer que Battistini colaborou mesmo na decoração do teto da igreja e que a sua colaboração foi pedida pelo arquiteto encarregado da construção da mesma e cujos elementos biográficos bem gostaríamos de conhecer. Tem o nosso grupo de trabalho o maior interesse em recolher o máximo de informação sobre a vida e localização das obras de Leopoldo Battistini, pelo que, ao enviarmos estes elementos biográficos de um dos artistas que contribuiu para a beleza desse monumento, vos pedimos qualquer luz sobre a sua participação no mesmo. E seguem algumas páginas com uma breve bibliografia e dados sobre o Leopoldo Battistini. E foi isso que deu origem à comunicação de hoje. E o professor foi logo disponível em aceitar para nos apresentar aquilo que está lá no museu da dita escola. E agora duas palavras sobre o professor Nuno Albano, que é mestre em educação da Universidade de Lisboa, onde está a tirar o doutoramento em educação. Ele trabalhou na comunicação social de 1985 até 1992 e desde 1992 é docente. É subdiretora da Escola Marquês de Pombal e onde se encontra um museu que ele muito bem conhece. E agora passo-lhe a palavra e agradeço muito a sua disponibilidade. Boa tarde a todos. Está só um minuto. Acho que posso. Bom, antes de mais queria saudar o público presente e o público que esteja online. Queria agradecer, obviamente, o convite, em nome da escola, logicamente, e há uma razão para, de facto, termos tido essa disponibilidade. Para nós, Leopoldo Battistini faz parte da história da escola, mas é mais do que isso. E, portanto, no fundo, temos aqui um professor a falar do professor. É o que se passa. Nós temos um museu que é visitável, como dizia aí, por marcação. Acontece, falaremos disto um pouco melhor mais à frente, mas adiante já, que a escola, por contacto, marca as visitas, há vários processos para isso, mas podemos fazer. Bom, e falemos então do nosso tema de Leopoldo Battistini. É muito difícil nunca nos termos cruzado com obras de Leopoldo Battistini. Battistini está largamente difundido no nosso país. Muitas vezes não reparamos naquela assinatura dos painéis que estão nas estações, e em igrejas, e
tinha fortalezas militares também, mas Battistini produziu bastante em Portugal. E quem era Leopoldo Battistini? Portanto, nasceu em Gesi em 1865, começou por estudar engenharia, mas depois estudou Belas Artes em Roma e em Florença. Começou logo a receber algumas distinções e algumas honrarias nessa fase. E assim que termina o curso, portanto, agora aqui há diferentes testemunhos, há quem diga que tinha 22 anos, há quem diga que tinha 24, mas sabemos que tinha 20 e poucos anos. Battistini vem para Portugal, inicialmente para a Escola Industrial de Brutero, em Coimbra. Battistini vem ensinar para Portugal como jovem professor. E porquê que isto acontece? Porque na altura, portanto, o Ministro das Obras Públicas, o Emílio de Navarro, procura encontrar mestres estrangeiros para desenvolver as indústrias e vai fazer uma tentativa de recrutamento de suíços, de alemães, de italianos, franceses, por aí fora, que venham a introduzir principalmente novas técnicas, estamos a falar de ensino técnico, ensino industrial, nas escolas industriais portuguesas. No caso de Battistini, portanto, ele começa por Coimbra, e em Coimbra começamos a ter o desenvolvimento do que é o nosso Battistini, e isto porquê? Porque Battistini inicia com uma formação académica italiana, Roma, Florença, como estava a dizer, mas depois convive, ora com os seus colegas estrangeiros, ora com a intelectualidade portuguesa da época. E Battistini começa a pintar, começa a ilustrar poemas, por exemplo, os poemas de Eugênio de Castro, e por aí fora. Algumas das suas obras mais significativas. Ora, tínhamos aqui a Salomé, que é um dos... E já agora, em relação ao que vos vou aqui apresentando, tentei que fosse o menos denso possível e, portanto, vou-me socorrer muito do espólio do museu e das imagens que temos no museu. Penso que seja a forma mais fácil de vos mostrar. Mas reparem, a Salomé é uma obra baseada em Eugênio de Castro e, portanto, Battistini convive com a intelectualidade e com outros mestres da sua época portugueses e começa portanto, a desenvolver estes trabalhos. Muito em pastel, também em óleo, e depois existem uns carvões e por aí fora. E, finalmente, a cerâmica. Portanto, a cerâmica de Battistini, aliás, o termo azul Battistini ainda tem significado em Portugal. E este Battistini do início, como estava a dizer, começa com António Nobre, e depois Eugênio de Castro, e, portanto, todas as obras do Silva Gaio, o Lopes Vieira, todas estas obras começam a nascer a partir da produção intelectual da escrita que Battistini começa a ilustrar, ou para as próprias obras destes seus companheiros de percurso, ou com quadros inspirados naquilo que é discutido, naquilo que é lido. A grande obra, e grande também em dimensão, porque é uma obra volumosa, o Sagra Amor, que aqui está. Isto é uma das paredes do museu, e que é uma obra que merece ser vista, e que, no caso da nossa escola, até tem uma particularidade. Vamos ter baseado, como vos dizia, e como aliás ele também diz, no próprio museu existe também uma peça acessória que é um estudo para o quadro do Sagra Amor. E, portanto, Battistini, quando vai desenvolver, seja para São Julião da Barra, seja para a Igreja do Loreto, seja as suas grandes obras são precedidas de estudos, muitas vezes traduzem em quadros determinados, definitivos, não são apenas um esboço, como é este caso, mas Battistini também identifica, eu não sei se consegue ler bem aqui, mas ele diz, isto é um estudo para o quadro do Sagra Amor. E, portanto, existem várias destas, vamos ver aqui também em termos de apresentação, existem várias destas situações. Bom, após 14 anos em Coimbra, Battistini vem para Lisboa. Vai para a Marquês de Pombal, na época a Escola Industrial Marquês de Pombal, estamos a falar de uma escola fundada em 1884, e o que fui encontrando em termos de literatura é que Battistini teria uma boa relação com o rei Dom Carlos. O rei Dom Carlos também gostava de pintar a pastel,
Temos fontes que nos dizem que se tratavam de artista para artista e, portanto, é apontado por algumas fontes como Dom Carlos tendo tido influência na vinda de Battistini para Lisboa. Recordo que havia professores desta escola da Marquês de Pombal que também ensinavam na Casa Real e, portanto, poderá de facto haver relação e o espólio aponta para este facto. Ora, e aqui começamos a mostrar-vos algumas das obras que Battistini nos deixou. Este, o interior de uma igreja, portanto, aqui não é um castelo, é um óleo. Temos várias naturezas mortas, os cachos de uva e a própria natureza morta, também óleos e pastéis. Mais um estudo que foi feito num carro de bois, como vos digo, escola e museu. E os temas religiosos que também nos surgem. Portanto, há naturezas mortas, há retratos da vida cotidiana, da vida portuguesa cotidiana, há algumas referências ainda aos seus camponeses de Itália, há uma série de quadros da sua musa inspiradora, como já veremos, mas Battistini, que está mais uma representação, é largamente representado ainda hoje nas paredes da escola, agora a Escola Secundária Marquês de Pombal, do nosso mestre Paulo Battistini, porque em diversas salas temos quadros de Battistini à representação dos antigos professores e, portanto, eu fui tentando de alguma maneira ilustrar o que estamos aqui a conversar com estes quadros. Reparem que durante os 27 anos em que esteve na Marquês de Pombal, mais uma vez convive com um corpo docente internacional e também com elementos proeminentes da inteligência da época aqui em Lisboa e recebe no seu contrato, quando vem ensinar para a Marquês de Pombal, recebe um ateliê no último andar do Palácio de São Vicente e, portanto, são dadas a Battistini condições do próprio contrato para desenvolver a sua arte com algum conforto, com alguma vontade. Mais alguns quadros, como vos digo, que representam as cenas do cotidiano, o Moinho da Feira, o Santeiro, com uma particularidade deste Santeiro, é um estudo para um quadro que irá para a Itália, que irá para a sua terra natal, e, portanto, mas o estudo permanece connosco. O colecionador, mais um óleo, começamos a ter as cerâmicas, e no seu ateliê, Battistini dá aulas de pintura e desenho, aulas particulares. Durante bastantes anos, 7 anos, trabalha com ele Maria de Portugal, de quem falaremos mais à frente, porque nós identificámos 13 discípulos, portanto, 13 artistas que aprenderam com o mestre Battistini, que desenvolveram um trabalho e que temos espólio desses artistas, mas de facto a discípula preferida, a discípula número 1 é Maria de Portugal, que também está, como veremos mais à frente, na origem do próprio museu. Bom, em relação ao ateliê cedido a Battistini, é-nos descrito como tendo um verdadeiro ambiente requintado de gosto, pelo mobiliário, pelas obras de arte, por aí fora, não é? E, portanto, nesta época, ainda a trabalhar aqui, aparece-nos, passa a redundância, o aparecimento da Virgem a Santo António da Igreja de Loreto. É desenvolvido neste período. Também está no museu em Belém, está um estudo daquilo que vem a ser depois o quadro do Loreto. Reparem que já se começa a desenhar a posição da Virgem, do Menino e de Santo António, e depois há umas alterações, a obra não é exatamente a mesma, como dizemos, estamos a falar de um estudo, e aqui temos, e agradeço, aqui temos a encomenda da obra. Bom, mas o ateliê de Battistini não dura para sempre. Battistini está muito ligado à Casa Real, temos a implementação da República, não é o período mais feliz para Battistini, e Battistini é sidonista, é amigo de Sidónio Pais e, portanto,
todo aquele período conturbado da Primeira República leva a que Battistini tenha que abandonar o seu ateliê, parte do seu recheio é desbaratado e Battistini, de facto, tem ali um período algo sombrio, chamemos-lhe assim, que, e acrescento aqui com mais algumas imagens, mas reparem, o fogo no pátio, que por acaso é deste período, que é um quadro de sofrimento, ele mantém-se, mas seja anterior o seu camponês romano, e começa Battistini, neste período em que já não tem o ateliê, depois começa a desenvolver a cerâmica. Aliás, Battistini é hoje conhecido como ceramista de relevo. Isto são peças do museu, portanto, a adoração dos Reis Magos e a festa na corte de Dom João são painéis azulejados, este fixo na parede e alguns em armação, que Battistini vai desenvolvendo. Temos aqui os três padroeiros, Nossa Senhora da Conceição, São Vicente e São António. É um painel também de grande dimensão, com o nosso azul típico. E em 1921, já estamos aqui na cerâmica, por sugestão de um aluno seu, o nosso Battistini, algo desanimado, aposta mais nos seus trabalhos de cerâmica e dedica-se à fábrica de cerâmica Constância, às janelas verdes. E é nesta altura que, de facto, a exuberância de cor de Battistini, os grandes painéis e as obras que vai difundir por todo o país tomam relevo. A fase da fábrica de cerâmica Constância é muito importante. Nesta altura é acompanhado por Maria de Portugal, que também participa, já o veremos, e alguns dos exemplos da produção da fábrica de cerâmica, em que temos aqui as varinas, portanto, muitos jarrões que são peças únicas, muitos painéis que são peças únicas, plenos de cor, temos muita cor. Temos aqui o jarrão das 4 estações e dos elementos, portanto, 2 motivos típicos, ou seja, temos nestes jarrões o inverno, a primavera, o verão e o outono, e depois a terra, o ar, por aí fora, não é? Mais um cachepô da fábrica Constância, portanto, trabalho de Battistini, e agora aqui eu achei que seria boa ideia dar-vos exemplos de como é que nós encontramos a louça da fábrica Constância e que tipo de inscrição é que habitualmente trazem. Há três inscrições identificadas, não há certeza da sua cronologia. Temos algumas ideias, mas não sendo nesta altura, não sendo certas, vamos deixá-las como estão e, portanto, isto não é cronológico, são apenas 3 exemplos. A Faenza Battistini, com direção técnica e artística de Maria de Portugal. A Faenza Battistini de Maria de Portugal, e eu escolhi aqui pelo meio, propriedade, diretora técnica e Maria de Portugal. Portanto, na minha opinião, agora é só a minha opinião, esta será a última fase em que Maria de Portugal já é dona da fábrica, após a morte de Battistini. Alguns exemplos do que encontramos na louça, vou mostrar também aqui, e reparem, Faenza Battistini, exemplar único, são diversas peças, exemplar único, fábrica Constância, São Domingos à Lapa, número 8. São Julião da Barra, continuamos a falar da cerâmica e dos azulejos de Battistini, e um dos mais importantes conjuntos de Battistini é este 1936, que está em São Julião da Barra, portanto ali entre a Praia da Torre e a Praia de Carcavelos. É visitável em algumas circunstâncias e, portanto, desafio-vos a tentarem fazê-lo. Não é impossível, não está aberto ao público, mas não é impossível fazê-lo. E temos presentes neste painel, neste importante painel, elementos da nossa idade enquanto portugueses.
reparem, aqui já estamos em 36, o Battistini já cá está há bastante tempo. E temos a Rainha Santa Isabel, que é o centro, depois temos do lado direito o Infante Dom Henrique e Santo António, do lado esquerdo Luís de Camões, São Nuno de Santa Maria, onde estava, e por trás temos a representação da tomada de Tanger. Portanto, o painel vamos vê-lo aqui, e aqui está ele, é o máximo que vos consigo mostrar neste bocadinho. Portanto, cá temos Luís de Camões, Santo António, Infante Dom Henrique, Santo Condestado, e não se verá muito bem, mas temos aqui, portanto, a tomada de Tanger. No museu, curiosamente, temos um pastel, que aqui está, em que conseguimos localizar perfeitamente, portanto, a cara da face de Luís de Camões, temos o Santo António. Portanto, vamos encontrar aqui os elementos, as mãos, os elementos utilizados no painel, mais uma vez um estudo prévio em pastel feito por Battistini, faz parte do nosso escopo, está exposto. Bom, condecorações. Battistini, como vos disse, foi condecorado, bastante condecorado, e portanto foi homenageado com a Ordem de Santiago logo em 1902, com a Comenda da Coroa de Itália em 1908, não perdoam o italiano, Stella ao Mérito del Lavoro all'Estero em 1923 e a Ordem Portuguesa de Mérito Industrial em 1935. Estas condecorações também nos foram entregues e portanto estão patentes no museu. Finalmente, os seus discípulos. Portanto, Battistini não é só um artista que produz. Battistini é um professor que ensina. E, assim sendo, temos um conjunto depois de outras pessoas que, tendo estudado na Escola Industrial Marquês de Pombal, desenvolveram um trabalho. Nós temos um acervo razoável de peças, em alguns casos com a anotação de Battistini, que poderão não ser de Battistini, há gessos que estão por lá, e que estão catalogados. Portanto, conseguimos associar os trabalhos aos seus autores e à influência de Battistini. Como vos dizia, o mestre Battistini, professor, vai morrer em 1936, 71 anos, e os seus 13 discípulos identificados neste momento enriqueceram o nosso espólio. A sua principal discípula, a sua musa, Maria de Portugal, pseudónimo de Albertina de Santos Leitão, nascida em 29 de janeiro de 1884, o que, e agora uma parte, é uma data muito, muito particular, porque é o ano de criação da escola e é um dia de anos, portanto, achei que era uma feliz coincidência e vou partilhar convosco. E vem a falecer em 1971. Ora, sendo a mais destacada discípula de Battistini, Maria de Portugal é a gestora comercial, é a gestora industrial da fábrica de cerâmica Constância e depois é a proprietária e diretora artística. E é graças a Maria de Portugal que existe o museu, porque é a Maria de Portugal que entrega o espólio, a parte inicial do espólio, à escola. Depois são feitas, há uma segunda fase de aquisições, até ao Sagra Amor, que foi adquirida mais recentemente, mas, portanto, apesar de existirem a posteriori mais algumas aquisições, o grosso do acervo, o grosso do espólio, e não estamos a falar só de quadros, de esculturas e de cerâmica, estamos a falar de muita documentação, deve-se a Maria de Portugal em primeira medida. Bom, e aqui temos em retratos de Battistini, portanto, um esboço, ainda não é um retrato, um retrato já concluído. Aqui este atribuído ao Beato Angélico, também é mais um exemplo, não está datado. E alguns dos trabalhos feitos pelos seus restantes discípulos. Portanto, temos aqui um espólio significativo de peças de gesso, umas em reservas, outras no museu, mais alguns azulejos realizados pelos seus alunos, um bronze, e aqui a referência ao que é realmente o museu Leopoldo Battistini na Marquês de Pombal. Portanto, o que é que eu tentei mostrar? A sua produção artística, a sua influência junto dos seus discípulos e como é que tudo isto se traduz agora no museu propriamente dito. Portanto, o museu
foi inaugurado em junho de 1969 pelo então Presidente da República. Isto é o painel de identificação do museu e a placa dos anos 60. A escola, tendo sido fundada em 1884, está neste edifício desde 1961, portanto, este mobiliário é de 61. E alguns exemplos do que é a escola. Isto não é o Museu Battistini, mas temos painéis de azulejos que vêm principalmente daquilo que eram mosteiros e conventos que, entretanto, de alguma forma foram alterados e as peças foram entregues à Marquês de Pombal, com decorações da escola, um painel, um tríptico que eu vos convidava, porque aliás convido-vos, estão todos convidados logicamente a visitar-nos, que fazem a entrada da escola, alguns bustos, etc, etc. E portanto esta escola, onde hoje se mantém o ensino artístico e o ensino técnico, de alguma maneira enquadra e recebe a produção artística que os seus alunos e os seus mestres foram criando desde 1884, o que me parece que é uma boa forma de mantermos viva a memória de todos eles e em particular do Battistini que nos traz aqui hoje. Bom, o acervo, como vos dizia, ora, eu vou ler. O acervo foi constituído pela doação do espólio, portanto, Excelentíssima Senhora Maria de Portugal, proprietária, reparem, da fábrica de cerâmica Battistini, discípula do mestre italiano, que fez ao estabelecimento de ensino onde ele foi professor. 2 salas e uma capela, já falaremos da capela, portanto, e já agora mantém-se estas 2 salas, uma sala de exibição permanente, que hoje já não podemos chamar, ao abrigo das novas designações, não podemos chamar um museu, não está aberto em permanência ao público, mas é um núcleo museológico visitável, em que, por marcação, temos todo o gosto em mostrar o seu conteúdo. Uma sala de exibição, como dizia, uma sala de reservas, onde guardamos, de facto, um espólio interessante, e a capela. Ora, 2 salas e uma capela, fazendo parte do espólio, painéis azulejados, cilhar na capela, peças em cerâmica, pastéis e estudos, além de diversa documentação. Estão patentes as condecorações e medalhas de que o mestre foi alvo por parte do governo português e de diversas instituições. Isto é retirado de um dos guias sobre Belém. E esta é a sala, 2 panorâmicas diferentes. Não mostra toda a sala, mas tentei representar o melhor possível aquilo que vos conseguiria mostrar. Nós temos preocupações consideráveis em termos da conservação do espólio, seja em condições de ambiente, temperatura, umidade, segurança, etc, etc. E, portanto, a sala é preservada e aberta para visitas. E entre os produtos expostos, temos aqui algumas das cerâmicas mais importantes de Battistini. Temos, por exemplo, aqui a Santa Isabel, com as armas de Aragão e de Portugal, a representação do Milagre de Santa Isabel, uma peça de 1928. Reparem, uma peça com 1,84 m, portanto, há aqui uma série de peças com alguma dimensão física. Temos muitos estudos, isto é a própria paleta do Battistini. Alguns dos quadros que fomos aqui falando, que alguns irei abordar um pouco mais. Portanto, temos aqui a Tomásia, o Homem do Ribatejo, o Homem do Mar. Reparem a caracterização das figuras típicas, chamemos assim, que Battistini faz muito naquela fase inicial, ali de 16, 17, 18. Bom, a Pomona, também influenciada pelo contacto com os seus amigos poetas, escritores, e, portanto, também uma peça com alguma relevância e com alguma dimensão física, além disso. Depois temos uma série mais uma vez, de peças de representação do cotidiano. Aqui, curiosamente, 2 peças que estão lado a lado e que são significativas no seu tempo, porque temos o Cabeça de Preto, algo que hoje já seria até seria uma linguagem que não poderíamos usar,
Mas ao lado temos o Sr. Bernardo, que, pertencendo ao mesmo grupo étnico, já está de fato e, portanto, já mereceu a particularidade de ser um senhor. Reparem, retrato do homem africano. São os dois, mas um deles é senhor e o outro não. Mantemos alguma da documentação em exibição e outra guardada, mais alguns estudos, incluindo diferentes técnicas, carvões, etc. A Vênus velada da sua musa. Já falei um pouco mais destas peças que estão aqui. A cerâmica sob a forma de loiças. Portanto, temos diversas loiças presentes, mais alguns moldes, mais alguns gessos, mais alguns desenhos, os jarrões, as mãos de Battistini. Portanto, temos lá o molde das mãos de Battistini com as inscrições, em que circunstâncias é que foi feito, deixarei para o dia da visita, eu também gosto de contar as histórias quando estamos lá e depois. Porque, já agora, uma das razões para estarmos aqui, o que aconteceu é que, naturalmente, a minha área de estudos, como estávamos a ver há pouco, eu venho das engenharias, depois vou estudar educação, mas como acontece nas escolas, nós somos sempre poucos. E, portanto, às tantas, quem se interessa, quem tenta de alguma maneira preservar, acaba por. Olha, estamos aqui com Madonna e Jesus, e às vezes quem se interessa fica com o menino nos braços e, portanto, vai mantendo. E, de alguma maneira, tenho sido eu a fazer as apresentações do museu e a receber quem nos quer visitar, e, portanto, é um bocadinho são essas as nossas circunstâncias. Deixei aqui para o museu esta parte. As fotografias não são as melhores, peço desculpa por isso, mas os reflexos não ajudaram nada, mas havia uma razão para não deixar de mostrar estas três peças. É que, se repararem no início, isto é a professora, agora vou ver perguntas. Não, mas se repararam no início, Battistini nasce em 1865. Ora, estes estudos de Botticelli, 3 quadros em que ele reproduz Botticelli, são exercícios escolares, foram feitos em 1875. Battistini tem 10 anos quando pinta estas obras. E, portanto, é significativo o talento que já conseguia mostrar. A cópia não é de facto a melhor, mas já conseguia mostrar na altura. Portanto, o Jesus e Nossa Senhora, Tobias e o Arcanjo, a Virgem do Livro. Sala de oração, a capela. Portanto, a sala de oração, ou como nós normalmente designamos a capela, tem azulejos de Battistini, tem azulejos de Maria de Portugal, obviamente da fábrica de cerâmica Constância, com um destaque que também iremos aqui abordar, do altar dos Três Arcanjos, do Cristo na Cruz, que são importantes. Uma das fontes bibliográficas que eu encontrei referia que a capela foi aberta 2 anos antes da inauguração do museu, portanto, seria em 1967. Supostamente a capela foi construída, estaria pronta, mas o processo necessário para a inauguração do museu fez com que só abrisse 2 anos mais tarde. Tal como acontece na escola. Apesar de a capela ter, obviamente, a sua gênese no trabalho de Battistini e Maria de Portugal, também recolhe obras de arte de outros mestres que ensinaram na escola, porque é um espaço de culto. A capela não é usada a miúdo, não é usada com frequência, mas há circunstâncias em que é usada. E conta-se, temos, por exemplo, uma obra de Isolino Vaz, que também é, e quem não conhece deveria conhecer, a nossa Joana Vasconcelos, que penso que seja já conhecida, numa das suas entrevistas dizia que é artista graças a Isolino Vaz, que foi ele que lhe mostrou o caminho. Portanto, foi um dos nossos professores, e, portanto, aqui temos a nossa casa de oração. Ora, o altar, reparem, azulejos, nós trabalhamos azulejo, não a madeira. Depois temos aqui uns painéis laterais, vamos ver cá. Portanto, todo este lambril é da Maria de Portugal. O altar, com os 3 arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e uma particularidade que espero conseguir mostrar-vos agora. Cá estão eles. Sim, acho que é possível. Deixa-me só ver se peço desculpa. Se repararem, eu não garanto que
consigam ver, mas espero que consigam ver. Estes azulejos têm uma característica muito particular. Nós, quando estamos a falar de azulejo, estamos muitas vezes a falar de peças retangulares, quadradas. Não é o caso. As nuvens têm forma de nuvens. As chamas têm formas de chama. Temos quase uma presença de um puzzle em azulejo. É muito interessante, visto ao vivo e perto. É referido enquanto obra de cerâmica com este aspecto particular, da forma como Battistini procurou conjugar também na própria forma do azulejo aquilo que nos estava a transmitir neste painel religioso. Depois temos aqui mais uns episódios e este Cristo, que é também o Cristo na cruz, que é uma das nossas peças mais representativas, tem uma particularidade. É uma peça única, mas não era uma peça única. O que reza os testemunhos que chegaram até nós, é que seriam azulejos de produção industrial, portanto seria uma tiragem de azulejos, mas que se destruíram todos, exceto um. E, portanto, é uma peça única, porque foi a única que sobreviveu. Mas será azulejo industrial, de setembro de 1925. Bom, como vos dizia, com alguns brilhos, mas tentando mostrar-vos, temos aqui uma ardósia gravada por Isolino Vaz e que temos aqui, portanto, mais algumas peças que estão aqui nesta parede, espero estar a conseguir mostrar-vos, algumas peças do que temos em termos da capela da nossa sala de oração na Marquês de Pombal, associada ao museu, que se repararem, está ali do outro lado do corredor, com aquele painel que vos mostrei há pouco. Bom, Battistini é um professor, é um artista, e enquanto professor e enquanto artista deixou-nos obras que podemos apreciar e deixou-nos mestres que aprenderam com ele. E, portanto, aquilo que eu queria principalmente transmitir-vos também enquanto professor é que penso que o nosso primeiro objetivo é conseguir ensinar e conseguir transmitir conhecimentos a outros que irão continuar e que irão manter aquilo que nós pretendemos fazer. Acho que se pode saber mais com a bibliografia que eu vos deixo aqui. Alguma ainda está disponível, porque não é tão antiga quanto isso, estamos a falar já deste milénio. São publicações, muitas vezes, de juntas ou de câmaras, que poderão tentar contactar, eu acho que ainda existem. As nossas publicações, em termos de escola, dos anos 60, essas é que, infelizmente, podem consultar, nós poderemos, obviamente, facultar a consulta, mas já não existem disponíveis. Bom, portanto, alguma da bibliografia que utilizei, os exemplos. Esta, por exemplo, é da Câmara de Coimbra, esta é da Plátano, mas com a Marquês de Pombal. E, finalmente, um desafio que já vos tinha lançado antes, mas que agora retomo, que é possível visitar o Museu Battistini como por marcação. O meu e-mail está disponível, não só para marcações, como para tirar dúvidas a quem de alguma forma nos quiser contactar. Acontecem visitas de diferentes formas, desde percursos organizados pela Câmara Municipal de Lisboa, a pessoas que de alguma maneira se cruzaram na sua vida com obras do Battistini, porque estiveram, dou-vos um exemplo, isto não é nenhuma inconfidência, portanto não tem mal, desde militares de São Julião da Barra a quem se tenha cruzado com obras de Battistini em igrejas e que depois querem ver as peças que deram origem àquelas peças que lhes são familiares, como também antigos alunos da escola, como de outras escolas também, felizmente, e, portanto, marcação da nossa parte à disponibilidade e é sempre, tentamos sempre, de alguma maneira, que a nossa agenda consiga ter espaço para vos receber. Resta-me agradecer a paciência que tiveram e, se quiserem, foi questão Muito bem.
e estas salas são lindíssimas, eu gostava muito de ir visitar. Agora, eu queria aqui dizer uma coisa, falar como florentino, ma Iesi è Marche, não é? É nas Marcas. Sim, é nas Marcas, portanto não é florentino. E depois, sim, aqui disse muitíssimas coisas interessantes sobre, por exemplo, sobre a relação com os intelectuais do tempo, os discípulos dele. Aqui havia muita coisa para abordar, para estudar. Não é? E depois eu fiz uma pequeníssima, mas depois isto vai ser publicado, portanto o professor tem que ir ao Loreto e ver tudo. Mas eu vi, foi uma coisa, porque há bastante material, e depois vi que também há material no Instituto Italiano de Cultura, com a Maria de Portugal, ali qualquer coisa com a Maria de Portugal, sim. Aquilo que eu encontrei, mas muito rapidamente, porque há muita documentação, sobretudo também nas sessões das reuniões da Junta. Quando definiam os trabalhos que era preciso fazer na igreja, pinturas, douraduras, encontrei muita coisa. Mas vi que foi convidado também para fazer parte da Junta do Loreto. Sim, porque senão, a partir de 1905 e ficou até 1927, mas nunca participava nada, porque não tinha tempo, porque encontrei muitos bilhetes dele a desculpar-se. Peço desculpa, não posso porque estou doente. Não peço desculpa. Portanto, ali é fazer a conta, tantos anos, esteve na junta durante 22 anos. É preciso ver quantas vezes participou, mas parece que era uma pessoa muito fantasiosa, muito astrosa, que gostava muito daquilo que fazia e que não estava muito ligado ao dinheiro. Sim, era muito... eu acho que você micro. Mas... Luzinha verde. Sim, já. A data altura que ele, em 1927, escreve uma carta de missões da Junta, a dizer que já não conseguia, que pedia desculpa, porque de facto o trabalho dele não lhe permitia fazer outra coisa. E eu gostava de convidar o professor, porque vi que morreu a 4 de janeiro. 4 de janeiro. É o que temos em registro. Exato, eu também no óbito. Podia-se fazer uma coisa ainda mais, foi lindíssima também, uma recordação, uma comemoração na Igreja do Loreto. Acho que podia ser, lança o desafio assim. Sim, acho que sim, e Battistini tem um aspecto. Battistini é alguém que nasce em Itália, mas é extremamente influente em Portugal. Tem muita produção em Portugal e é relativamente desconhecido em Portugal. E, portanto, e há muito para escrever sobre Battistini, porque há muitos documentos sobre Battistini que não foram trabalhados. Chamemos-lhe assim. Agora, em relação ao Battistini, Battistini corresponde muito ao nosso estereótipo de artista que produz muito. E se repararem, ele torna-se proprietário de uma fábrica de cerâmica, mas nunca é gestor de uma fábrica de cerâmica. É a Maria de Portugal, que é gestora comercial, gestora industrial, e portanto tem sempre todos os aspectos práticos de sobrevivência económica da fábrica que estão associados à Maria de Portugal. Battistini é um artista. E felizmente é um artista e é um professor. E nós de facto temos um espólio que nos ficou das suas aulas relativamente significativo. Não está exposto.
Eu também queria perguntar se o espólio também tem documentação, Sim. documentos, que Temos documentos, temos documentos. Embora o que eu fiz, já agora em termos de recolha que quis fazer, procurei, porque nem tudo, atenção, nem tudo é linear. Isto é, a idade com que algumas coisas acontecem, as datas em que algumas coisas acontecem não são exatas. Às vezes há aqui algum confronto e eu procurei que conseguíssemos ter uma ideia geral sem a controvérsia, às vezes, de algumas datas. Quando vos digo que ele veio com 22 ou 24, é um exemplo lá mais. Com 22 ou 24, eu numa publicação encontro 22, não encontro 24, não encontro outra coisa, e, portanto, tivemos que ter... mas temos noção das datas, não é? Portanto, consegue-se perceber. Agora, há trabalho para fazer em Coimbra, já agora. Não é só em Lisboa, há muito trabalho para fazer em Coimbra, porque a parte final da vida de Battistini, em que ele já é uma instituição, chamamos-lhe assim, que na escola é acarinhado, que tem relações comerciais, etc., estão relativamente bem documentadas. A fase de Coimbra não tanto, porque ele está no seu início de carreira, é? E depois vem para Lisboa. E reparem que com a implantação da República, perde-se ali parte do espólio também. Não é? E, portanto, há elementos que não têm seguimento. E, portanto, eu acho que há trabalho de investigação para fazer nesta área. Acho que fica o desafio a quem quiser fazer uns doutoramentos e umas coisas do género nesta área, que nós, aliás, como é a política da escola em relação a qualquer trabalho de investigação, nós estamos disponíveis para auxiliar nesse aspecto também, porque há documentação que nós não temos nem vocação nem disponibilidade temporal para tratar. Não é? Mas existem, guardamos, preservamos. Alguma pergunta? Posso parlare italiano? Sì. Io sono abbastanza conoscitore dell'opera di Battistini, perché sono un appassionato di fado e ho visto, diciamo, una pittura o faristas de Battistini pubblicata na Illustrazione Portuguesa. Para isto conosci Battistini. Eu queria perguntar una cosa. Il rapporto di Battistini con il fascismo italiano e con lo Stato Nuovo, perché Battistini fece una opera che è una Madonna do Fascio, che sta in Redacchio, che donou a Mussolini. E também creio que foi muito perto também do Stato Novo, perché se no non podia lavorare, claro. Questa è la prima pergunta. La seconda, cioè se era fascista, la sua opera se puede ver de cosas, temas fascistas. La seconda pergunta era il fatto che Battistini visse un'epoca di grande mutazione da monarchia a repubblica antes. O Sidonio Pais, che era un amico, mais che un politico di riferimento per lui, e che provocò também a sua amargura, diciamo, di vedere il suo atelier fechato. E isto provocò in Battistini una limitazione alla sua produzione artistica, questa continua mudanza até a fábrica de cerâmica. E a terceira cosa è sovraffatto, cioè o temas de Battistini sociais no periodo del 1915 fino al 1918, diciamo, era una vera passione, era simplemente un agradecer a los amigos literarios como el Conde de Sabugosa o Conde Arnoso, que describen el personaje de Bairro Alcántara. A última cosa è la biblioteca particolare de Battistini, onde se encontra agora? Não tenho a certeza. O que nós temos é o espólio que ficou com Maria de Portugal.
E, portanto, E em Portugal, è lì che si trova na Facoltà di Letras, può essere, mas pode visitar-nos e perché sta una biblioteca particolare de livros de Battistini. não sei, mas o que nós temos em espólio são essencialmente documentos, não uma biblioteca identificada como tal. Em relação às perguntas, o Museu Battistini é criado em 1960. Maastrichtista. Estado Novo. A Escola Industrial Marquês de Pombal é uma escola do Estado Novo. E é uma escola modelo do Estado Novo. Não era só uma escola na altura. O mesmo edifício albergava o grupo número 13, acho que era o 13, da Universidade Portuguesa. Portanto, também era um centro da Universidade Portuguesa. Portanto, e também era as juventudes dos regimes. Em termos de publicações, não é, todas aquelas que consultei, o passado político de Battistini não é propriamente abordado. Portanto, nós percebemos, claro, a dona do Fácio percebe-se o que é que está ali, não é? Mas não há uma alusão em momento nenhum. Há referência à amizade de Sidónio Pais, sim. Sabemos que no início é muito provavelmente monárquico, no início, porque é amigo Dom Carlos. Portanto, e consegue-se inferir daí estas ideias, mas não em termos do que está escrito, em termos do que já li. Digamos que o passado político de Battistini é relativamente esquecido. Aborda-se muito o aspecto, aliás, que é desse que eu estou a falar, logicamente, não é? Aborda-se muito os aspectos pedagógicos, os aspectos de ensino, os aspectos de obra produzida, em termos de facto de opções políticas, não. Em relação ao que é que ele procurava retratar, eu não faço ideia da motivação, obviamente, da motivação pessoal de Battistini, mas há muitas imagens do cotidiano, há muitos retratos, há muitos os imigrantes. Os imigrantes é um símbolo da época, é mais Também no repatejo. Sim. As varinas, repare a quantidade de vezes que ele representa as varinas. E, portanto, há muito esta Lisboa de início de século. Existe ali muito. Não sei porquê. Penso que seria a sua sensibilidade, provavelmente aquilo com que se cruzava. Não há eu não arrisco a minha interpretação. Mas volto a dizer, acho que são temas que mereciam um estudo mais aprofundado. Acho que mereciam um estudo mais aprofundado. Não sei se toquei em tudo. Sim, claro. Sim. Boa noite. Battistini começou a lecionar na escola a partir de 1903 até 1930. Ele fica 27 anos na Sim, escola. de 1903 a 1930, né? Há documentação na escola acerca do currículo. Portanto, o que é que ele ensinava? O que é que ele ensinava efetivamente? Nós temos, em termos de escola, a escola, como digo, fundada em 1884, com imensos, um exemplo, já foram feitos trabalhos sobre o período escolar da Primeira República, por exemplo, tivemos connosco investigadores académicos, que utilizavam como forma de pesquisa os sumários, quem é que assinava os sumários. Portanto, até ao início do século XX, eu sei que há sumários. Ora, isso vai coincidir forçosamente com uma época também de Battistini. Agora, o nosso espólio, como é normal, é gigantesco a esse nível. E, portanto, eu pessoalmente, nunca procurei, nunca fui ver, mas é provável, naquele acervo documental das aulas, que existam registros. Sim. Não garanto que existam, mas é provável que existam. Porque quando o professor fala de influência, não é? Penso que seria interessante se cruzar os dados, não é?
Sim, o que sim, é, sim, 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 sim. o que é feito pelo artista, o que é ensinado pelo professor, e qual é a produção dos artistas que passaram a existir a partir dos ensinamentos do Batistini, não é? Ele é professor de desenho, mas também eu não faço investigação académica sobre Batistini. Portanto, volto a dizer, não é a minha área. Nós tentamos manter com carinho o museu. Mas em termos, portanto, de investigação científica não, mas do levantamento e do espólio que vamos conseguindo recuperar, porque já me aconteceu encontrar algumas peças. Nós temos um depósito relativamente significativo, mas encontrar algumas peças de trabalhos de alunos, eram trabalhos de alunos, estou a falar década de 10, 20, gessos, que em alguns deles às tantas encontrei escrito a lápis, portanto não é o original, Batistini. Trouxemos alguns até depois para baixo. Não sei. Mas esses estavam no sótão, não é? Afirmativo. Porque eu já citei isso. Ok. Então já sabe do que é que eu estou a falar, nós tentamos manter sempre isto pronto. Mas sim, desse espólio há peças que têm uma assinatura de Batistini. Agora, uma opinião pessoal, eu não acho que sejam peças de Batistini, mas se calhar são das aulas de Batistini. Mas esse cruzamento não é imediato, mas muito provavelmente é possível fazê-lo. Sim, mas justamente por isso que eu perguntei sobre o político. Não? Existem, volto a dizer que não sei se das aulas de Batistini, mas sei que existem aulas da Primeira República com os sumários e as assinaturas de quem deu a aula. Isso existe. Quantas e em que extensão, isso não sei. Obrigada. Não. Não há mais perguntas? Não? Então, volto a agradecer muito esta fantástica descoberta. Para mim foi uma fantástica descoberta. Eu irei, espero que iremos juntos visitar o museu. E com a comunicação de hoje fecha-se esta primeira parte. Vamos retomar em setembro, em 21 de setembro. E obrigada a todos, desejo-vos um bom verão a todos e até setembro. Obrigada.